Salve, rapaziada, tudo beleza? Gabi aqui na área para analisar Copa América e Eurocopa semifinais. Vamos lá, como que vai funcionar esse vídeo? Vou analisar as 4 partidas das 2 competições e caso você queira ir direto para o jogo que você quer assistir análise, tem a trilha aqui abaixo de tempo que você consegue ver primeiro, tá? Primeiro e na ordem que você quiser. Fechado? Então, faça isso a partir de agora. Vamos começar falando de Eurocopa. Semifinais, Espanha e França, Holanda e Inglaterra, tá? Começando com Espanha e França. Vamos falar um pouquinho aqui da seleção espanhola, que classificou. Achei até que jogou melhor, mas acabou sofrendo um gol de empate, que inclusive acabei sendo beneficiado, e muito por conta daquela questão de recuar, né? Eu sempre falo, cara, time que recua, não tem contra-ataque, foi o caso da Espanha nesse momento do jogo, acaba se dando mal, né? E acabou se dando mal, tomou um empate do Florian Wirtz, que saiu do banco de reservas, muito questionado também essa escolha do Julian Nagelsmann pelo Leroy Sané, mas lá na prorrogação, a Espanha com o Mikel Merino, que havia entrado, inclusive, durante a partida, faz o gol de cabeça e classifica a seleção. Que, na minha opinião, como eu falei aqui, para mim, se esse confronto fosse a final da Eurocopa, cara, seria uma baita final, porque para mim eram as duas equipes que jogavam o melhor futebol, mas alguém tinha que passar, né? E passou a seleção espanhola, que tá invencível, né? Até o momento. Teve esse empate, tá aqui, tá dando como vitória por conta da prorrogação, mas empate no tempo normal é vitória e não perdeu nenhuma vez na competição. Por outro lado, a gente tem a França, que classificou ali nos penais, né, contra a seleção portuguesa, e assim, mais um jogo duvidoso na seleção francesa. Até teve as oportunidades, foi um jogo até relativamente aberto, né, se a gente for analisar um contexto de 0-0. Eu acho que tanto a prorrogação, quanto no tempo normal, teve uma bola do Mbappé no finalzinho ali, que inclusive o Mbappé não vem nada bem pela seleção francesa, mas a bola não entrou. Acho que muita gente acabou pegando esse over limite ali e acabando. Se você pegou e não deu gol, cara, eu acho que você foi bem, tá? Foi bem porque teve muita chance do jogo sair do 0-0, né? Teve momentos melhores Portugal, um melhor momento de França também. Foi um jogo bem dividido. E aí nos pênaltis, meu amigo, é aquilo, né? E aí prevaleceu a seleção francesa que, sinceramente, tá muito abaixo. É um timaço, mas tá muito abaixo em desempenho. Sobre desfalques que a gente tem que falar aqui, vamos trazer até aqui a possível escalação, tá? Do José Luiz de la Fuente, que tem muitos problemas, tá? Por quê? Pedro lesionado com aquela entrada do Toni Kroos, não vai jogar essa partida, a lesão parece que foi feia. E aí teve a expulsão do Daniel Carvajal já na prorrogação, que ele já estaria fora por conta do cartão amarelo, e o Robin Lenormand, né, zagueiro, também está suspenso. Quem entra no lugar? Nath Fernandes, né, possivelmente vai ser o zagueiro, Jesus Navas vai ser possivelmente o lateral, e o Dani Olmo, que inclusive entrou, né, no lugar do Pedro, que lesionou cedo, né, no jogo, e inclusive fez o gol, né, primeiro gol da seleção espanhola. Então aqui eu acho que ainda não perde muito, que o Dani Olmo é muito bom jogador. Na defesa o Nath Fernandes também corresponde. Agora se o Jesus Navas for lateral, foi muito por mérito aqui, mérito de carreira, né, que ele tá aqui. Então, pode ser que perca um pouquinho nesse quesito. Do lado francês, as notícias são melhores. Por quê? Porque aí volta o Adrien Rabiot e provavelmente o Camavinga senta no banco de reserva. Só que aqui, ó, que tá complicado para a França, né? O Colomani ganhou a vaga do Marcos Thuram durante a competição, mas não vem bem. O Dembélé, acho que poderia entrar aqui, porque eu acho que o Dembélé incendiou, né, o jogo contra Portugal, né, levando muita bola para a linha de fundo, driblando, fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, mas virou banco de champ. Eu realmente não entendi essa escolha e não vem entendendo, talvez por uma questão tática, muito mais estratégica do que propriamente do jogador. Mas eu não gostei, sinceramente. Vamos ver o que a França vai fazer contra a seleção espanhola. Odds, mercados. Espanha 2,60 e França 3, ou seja, o mercado também entende, né, assim como eu também entendo, que a Espanha tem um leve favoritismo nesse jogo, mas é mais uma partida, assim como foi França e Portugal, que talvez, para quem trabalha no mercado de match odds, consegue ali estar a favor de uma equipe ou outra, mas por momentos muito curtos, né, difícil você manter posição, mas hoje a Espanha é a minha favorita, depois eu vou trazer também o bracket, né, de decisões aí desse jogo. Passando novamente de Eurocopa, a gente vai para Holanda e Inglaterra, tá? Holanda classificada de virada contra a Turquia. Cara, eu peguei o primeiro gol da Turquia de cabeça, mas assim, foi um jogo que eu senti, sabe aquele gostinho que poderia ter feito mais, né? Principalmente o gol de cabeça, né, do De Vrij, que era para eu ter pego, mas acabei não sendo correspondido, infelizmente. Mas fazer o quê? Faz parte, mas a Holanda virou o jogo contra a seleção turca e aquela parada que eu sempre falo de Holanda. A mesma proporção, a mesma facilidade, falei isso aqui lá no meu Instagram, inclusive, a mesma proporção que a Holanda tem facilidade para atacar e criar espaço, principalmente pelos lados, com o Denzel Dumfries de um lado, o Gakpo do lado esquerdo, é a facilidade que ele dá oportunidades do outro time marcar também, né? A Turquia também teve boas oportunidades, apesar da Turquia ter sentado um pouquinho no resultado e sentou no resultado, a Holanda foi lá e castigou.
Sobre Inglaterra e Suíça, né? Sobre a Inglaterra especificamente. Achei que esse novo esquema que o Gareth Southgate trouxe melhorou um pouco o desempenho da equipe, só que falta ainda muita infiltração, é um meio-campo muito parado, muito dependente de cruzamento na área, né? E claro, só conseguiu empatar o jogo numa genialidade, que inclusive o Saka para mim foi o melhor jogador que achou aquele chute, não achei que a Inglaterra mereceu nada, doeu ver a Suíça ter sido eliminada, mas é aquele negócio, né? Um time que tem muitos jogadores ali técnicos, que é o caso da seleção inglesa, né, de qualidade, uma hora ou outra pode decidir, e eu, na minha opinião, o Saka foi o melhor desse jogo, tá? Por mais que o Pickford pegou pênalti e tal, o Saka, para mim, foi o herói dessa classificação, que buscou ali, chamou a responsabilidade e fez o gol. O Jude Bellingham não estava num dia legal, o Phil Foden também muito apagado. Problemas na Inglaterra. A Inglaterra é o mesmo caso da França, tem um elenco muito bom, mas não consegue desempenhar isso. E assim, a Suíça caiu realmente de pé nessa partida. Para esse jogo, ambos não têm desfalques e a Inglaterra tem o retorno do Mark Guehi, tá? Margell, enfim, tem muita gente que fala de outras formas do zagueiro do Crystal Palace, né, que foi substituído no jogo anterior pro Ezri Konsa, né, jogador do Aston Villa, tá? E aqui a gente pode também ter uma outra mudança, que é o fato do Luke Shaw, tá? E eu sei, a gente critica muito o Southgate, mas aqui eu acho que ele acertou em ter colocado o Bukayo Saka nessa posição. Porque assim, o principal problema, na minha opinião, de montar uma seleção inglesa hoje é quem eu priorizo do lado direito, Phil Foden ou Bukayo Saka. O que havia acontecido nos jogos anteriores? Não tinha essa linha de 3 zagueiros, e aí o Foden vinha jogar pelo lado esquerdo, o Saka jogava por aqui, então nenhum dos dois estava desempenhando bem. Agora, nesse jogo, o que ele fez? Botou o Saka como um ala direito, né, para poder atacar um pouco mais, trouxe o Trippier, no caso aqui para o lado esquerdo, que é um grande problema da seleção inglesa, só tem o Luke Shaw como lateral, que entrou inclusive ali na prorrogação. E aí o Saka conseguiu atacar bastante o espaço e o Phil Foden teve um pouco mais de liberdade ali para jogar pelo lado direito, hora ou outra um pouco mais centralizado. Não fez um bom jogo, como eu falei, mas conseguiu pelo menos fazer que um deles conseguisse jogar futebol, que é o caso do Bukayo Saka. E pensando, né, na competição, tudo que a gente viu, talvez esse seja o esquema que a Inglaterra continue aí a utilizar para essa semifinal, beleza? E do lado da Holanda, não tem muita novidade. Imagino que a Holanda vai continuar jogando, inclusive o Bart Verbruggen, goleiro do Brighton, pegando muito, salvando demais, fez grandes defesas de novo, né? Segue com o Denzel Dumfries muito perigoso, porque isso daqui, pessoal, por mais que a gente vê uma linha de 4 jogadores aqui na defesa, muitas vezes vocês vão ver uma linha de 3, que é o Nathan Ake fazendo a série de bola, junto com o Virgil van Dijk e o De Vrij vindo um pouquinho aqui mais para a direita, e o Denzel Dumfries avançando um pouco mais no ataque, porque ele basicamente é um ala, por mais que no momento defensivo ele é um lateral, no momento ofensivo ele acaba se tornando um ala e o Ake segura um pouco mais, ou seja, para ficar 3 ali na defesa. Xavi Simons está devendo e o Gakpo segue jogando muita bola. E aqui a gente já vê uma mudança, né, que é o caso do Daniel Malin, né, entrando aqui no ataque. Quem jogou foi o Steven Bergwijn, né, o jogo contra a Turquia, e não foi bem, né, tanto que ele saiu, e no momento de desespero da Holanda, se estiver atrás, a gente vai ver o Weghorst ganhando vaga por aqui, né, o centroavantão, né, que é na hora do vamos ver, bola na área e tal, ele funciona bem. Para tudo que eu preciso te dar um recado muito importante. Imagina apostar de graça na Copa América e Eurocopa por 40 dias. Com a nova promoção do Betfair você pode. Se liga como. Aposta até R$15 e se perder, você recebe o valor de volta em até 1 hora. Mas se liga, somente a primeira aposta do dia é reembolsada. A promoção é válida por 40 dias, dando até R$600 em apostas grátis. Sem letras miúdas, podendo apostar em qualquer odd, mercado e esporte. Como participar? Crie sua conta pelo link nos comentários e aproveite essa oportunidade imperdível de apostar sem risco. Odds, obviamente a Inglaterra é favorita no confronto, 3,25 odd da Holanda, 2,90 empate, 2,55. E aqui a mesma máxima de Espanha e França. Como eu falei, se a Inglaterra souber, cara, atacar a Holanda, na minha opinião a Inglaterra vence. O problema é que a Inglaterra tá com muita dificuldade de atacar. Defensivamente a Inglaterra ainda é mais forte que a seleção holandesa, que cede vários espaços, como eu venho falando. A Holanda vai ter que se fechar um pouco mais, né? Porque assim, você dá espaço contra a Turquia, beleza, show de bola, uma hora vai ser o gol, show. Agora, dá espaço contra uma seleção inglesa, né? Se pegar um Bukayo Saka no dia inspirado, Phil Foden, um Harry Kane, que é extremamente perigoso, né? Ou seja, não ficar cruzando sua bola na área Inglaterra, acho que a Inglaterra vai ter mais facilidade nesta partida, beleza? E aí,
para fechar, né, a parte de Eurocopa, eu vou seguir fazendo aqui meu bracket da UEFA Euro, tá? Se vocês quiserem o link, depois eu mando aqui, mas é o site oficial aqui da Eurocopa, tá, pessoal? Sai da UEFA, na verdade, na parte da Eurocopa. E, cara, tudo isso daqui, para quem viu os outros vídeos, né, vem acertando tudo. Bizarro, né? Bizarro. Deveria ter postado, inclusive. É que não é meu estilo, mas acertei todos os confrontos, né, quem passava das oitavas e das quartas até o momento. Vamos ver se vai seguir na semifinal, que eu acho bem difícil de acontecer. Mas, enfim, entre Espanha e França, eu não vou, como eu já discorri muito sobre o jogo, eu vou de Espanha numa final. Acho que por merecimento, por futebol jogado, por ser um time mais organizado, eu vou de Espanha. Óbvio, né? É um Espanha e França, pode acontecer qualquer coisa, mas eu vou de Espanha. E deste lado, cara, eu ainda acho que mesmo sem méritos, a Inglaterra vai chegar à sua segunda final consecutiva de Eurocopa, tá? Se a Holanda passar, pô, também vai ser uma final show de bola. Talvez se torne uma final até mais interessante com a Holanda. Mas eu acredito que essa questão defensiva da Holanda vai pesar no momento e vai dar Espanha e Inglaterra na final. O que vocês acham? Depois vocês comentam aqui abaixo, beleza? E agora chegou o momento de falar de Copa América. Vamos falar aqui agora das semifinais de Copa América. De um lado, Argentina e Canadá, do outro, Colômbia e Uruguai. Vamos começar falando aqui sobre o jogo da Argentina. Cara, a Argentina classificou, né, para cima do Equador e assim, fez o gol com o Lisandro Martínez, zagueiro, no escanteio, e, cara, morreu no jogo. Morreu. A Argentina não vem jogando pro gasto. Só que como o nível é um pouco mais baixo, né, da Copa América, a Argentina vai passando. Vai passando, vai passando. Sim, não teve nenhum jogo assim que, nossa, sofreu muita pressão. Talvez esse tenha sido o jogo, né? Teve pênalti com o Ener Valencia perdido, depois teve o gol de cabeça e tal, e aí levou para os pênaltis. Lembrando, tá, pessoal, que Copa América, diferente de Eurocopa, não tem prorrogação. Talvez comece a prorrogação a partir de agora, se não me falha a memória, para vocês me corrigem se estiver errado, mas foi isso que eu vi no regulamento. Começa a prorrogação a partir das semifinais. Então agora vai ter. Mas a Argentina sofreu um risco muito grande. É que tem um goleiro que pega muito pênalti, que é o Dibu Martínez, que é um goleiraço. Inclusive, quando eu fiz análise, né, para quem viu de Brasil e Argentina, né, que eram os favoritos, eu comentei, né, coloquei o Dibu Martínez como terceiro destaque da equipe, junto com o Messi e o Di Maria, que inclusive vem jogando pouco, né, Di Maria por aqui. Mas enfim, Dibu Martins é muito forte nos pênaltis. Então, assim, uma classificação ali na Bacia das Almas, né? Que sustentar um pouquinho mais 1-0 e quase acabou se dando mal contra o Equador, mas passou, né? Isso que é importante. E do outro lado, o Canadá, que eu tinha até colocado como possível surpresa, tá? Para quem viu o vídeo lá da tier list da Copa América, eu comentei que o Canadá pode ser uma surpresa. E muito por conta do Jesse Smart, né, que eu falei já, que é o técnico que já treinou lá Leipzig, Salzburg, New York Red Bulls, Leeds United na Premier League. Então, assim, um técnico experiente tinha acabado de chegar. Então, por isso que eu coloquei como uma possível surpresa. Falei, cara, tem ali bons jogadores e pode ser que consiga encaixar esse time. E de fato, não é um grande futebol, mas o Canadá é muito mais organizado do que, por exemplo, na Copa do Mundo, né, onde a gente viu um time mais estrambelhado no ataque, que deixava a defesa. Não, agora o Canadá joga um pouco mais organizado. Não necessariamente é um time que, na minha opinião, bate de frente com a Argentina, se pegar a Argentina num dia normal, né, um dia bom da Argentina. Mas, enfim, classificou também nos pênaltis, né? Abriu o placar do jogo, né? E depois tomou um empate, que inclusive foi um golaço. Depois vocês vejam, para quem não viu, golaço da Venezuela, o Salomão Rondon, né? Aqui, inclusive, eu errei, né? Falei que a Venezuela passaria. Estava jogando bem, mas não teve jeito. Então, vence o Canadá. Sobre desfalques, tá? A Argentina não tem nenhum. E como vocês já viram aqui, o Tajon Buchanan, que teve uma lesão grave, né, na tíbia, já até fez operação e tal, não joga. Ele que é jogador da Internacional, tá? Jogou no Clube Bruges muito tempo, inclusive acompanhei, né? Era um jogador que eu já conhecia, um jogador de lado, pode jogar de ala, pode jogar de meia, pode jogar de ponta, joga ali pelo lado direito. Então, ele realmente tá fora desse jogo, né? É o único desfalque que a seleção tem nesse momento. E aí, a odd da Argentina, 1,32, tá? E a odd é 10. Então, assim, uma odd com uma disparidade muito alta que a Argentina ainda não demonstrou, tratando de campo. Isso vale a pena a gente recordar, que eles se enfrentaram lá na fase de grupos, tá? Se enfrentaram lá na fase de grupos, Argentina e Canadá, e foi 2-0 o jogo. E o primeiro tempo, cara, se vocês pegarem os melhores momentos, o primeiro tempo do Canadá foi até interessante, né? Conseguiu ali disputar, teve chance com o Stephen Eustáquio, o defesaço de Martínez, só que aí depois, a hora que a Argentina fez 1-0, aí clareou, a Argentina poderia ter feito até mais dos dois. Então, assim, pro Canadá, né, sinceramente, talvez a esperança saia à frente, né? Mas óbvio, a Argentina é extremamente favorita, inclusive, né, como a gente não tem ali aquele chaveamento pra gente mexer, eu já coloco a Argentina como uma finalista por aqui. Beleza? Então tá feita a análise de Argentina e Canadá. Vamos de Uruguai e Colômbia, os dois que a gente viu, né, de perto, porque foram os nossos adversários. Colômbia na fase de grupos e Uruguai agora nos eliminando nas quartas de final nos pênaltis, tá? Sobre o jogo, achei que o Uruguai não foi tão superior assim. Eu sei que a gente tá naquele momento com os nervos à flor da pele, os nervos aflorados, né? Que a gente fica pensando, putz, o Brasil foi uma porcaria. Não, o Brasil teve chances.
teve chance, poderia ter classificado. Inclusive, tem mais oportunidades ofensivas que propriamente o Uruguai. E aí é uma coisa para o Uruguai cuidar. O Uruguai ainda não tinha enfrentado uma equipe desse nível, né? Enfrentou ali Bolívia, Panamá, né? E os Estados Unidos, né? Claro que passou muito bem, né, no grupo, foi uma fase de grupos excelente da seleção uruguaia, mas ali pega um pouquinho mais quando pega um Brasil, e natural que é sofrer, e classificou, cara, classificou, muita pancadaria no jogo, muita porrada, não à toa, né, o Nathan Hernandes que foi expulso, vai estar suspenso nesse jogo, talvez também, já falando de desfalques, o Ronaldo Araújo fique de fora, que lesionou durante a partida, né, durante o jogo contra a seleção brasileira, naqueles duelos contra o Endrick, ele acabou sentindo ali, normalmente esse tipo de lesão muscular, é difícil que o cara retorne na próxima partida, né, normalmente o cara fica 1, 2 semanas ele de fora, então provavelmente a gente não vai ver ele, e o José Maria Jiménez, né, zagueiro do Atlético de Madrid, que é um dos líderes, né, dessa nova geração uruguaia, tanto que até colocou o brasileiro capitão no lugar do Federico Valverde quando entrou, vai ser o titular aí da equipe, e assim, óbvio, né, cai o nível, cai, mas ainda o Jiménez é muito bom, inclusive tem o quesito do jogo aéreo, que o Ronaldo Araújo tem também, o Ronaldo Araújo, óbvio, é um desfalque certo aqui para esse jogo, se ficar de fora, né, um desfalque importante. Falando sobre Colômbia sobre desfalques, vai ter ainda a ausência de John Lucumí, né? Isso daí já teve há bastante tempo que ele lesionou, né? E aí também vai ter o retorno, agora sim, uma boa notícia do Jefferson Lerma no meio de campo, né? Que joga ali com o Richard Rios e tal. Sobre a passagem da Colômbia, cara, Colômbia passou e atropelou o Panamá. Tá? Eu esperava um pouquinho mais de dificuldade, não que dificuldade tipo, putz, dificuldade que eu falo é 2-0. Mas enfim, goleou, cara. E a Colômbia, pra mim, na minha opinião, futebol jogado é o melhor futebol dessa Copa América, tá? Por mais que o Uruguai também chame atenção, mas a Colômbia, velho, é excelente. É muito legal de ver a Colômbia pra quem não vê, tá? Vê com um olhar futebolístico, você vai entender do que eu tô falando. E, cara, o Rames Rodrigues deitando e rolando. A assistência que ele deu ali pro gol, acho que foi o gol do John Córdoba. Acho que foi o gol do John Córdoba, não me recordo, mas aquele até acabou em cima do goleiro ali. Excelente. É um absurdo o tanto que o Rames Rodrigues jogando. Eu imagino a raiva, né, a cada jogo do torcedor São Paulino. Então, goleou o Panamá, pegou o adversário mais frágil e fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. Então, não tenho o que falar e já vinha bem, tá? Odds, esse aqui é o confronto mais difícil a gente falar. Colômbia 2,80, 2,80 Uruguai 2,80. Então, tipo, realmente um confronto da forma que eu imaginava. Porém, entretanto, todavia, como eu tenho saído do muro, pelo futebol jogado, pela história, né, que seria uma Colômbia numa final, talvez até sendo uma campeã, né, para quem não sabe, a Colômbia venceu uma vez, se não me falha a memória, depois eu vou deixar aqui na edição, mas 1991. Foi a única vez que a Colômbia venceu a Copa América. É isso mesmo, a Colômbia venceu uma vez, pra você ter noção, frente ao Uruguai, 15 Copa América o Uruguai venceu. Então, seria legal ver a Colômbia nessa para coroar essa geração, né? Eu acho que é uma geração muito boa da seleção colombiana. Então, assim, é jogo difícil, talvez jogo muito mais para assistir do que propriamente fazer qualquer coisa, ainda mais que imagino que vai ser um jogo truncado e tal. E aí eu coloco a Colômbia classificando. Vamos para as odds para fechar, tanto de Eurocopa quanto Copa América aqui para a gente ver de campeão. Então, como estamos com odd de campeão aqui na Euro? Espanha 2,75, é isso, cara. Espanha ainda é favorito, vocês viram as odds ali. 3,25 do lado da Inglaterra, porque de fato não é também a favorita a fazer final. França 3,75 e Holanda a 5,5, exatamente da forma que eu imaginava, né? E aí, por fim da Copa América, a gente tem já Argentina 1,80, né? Por conta do confronto contra o Canadá, já pesa, porque, querendo ou não, a Argentina é favorita. Se perder nessa semifinal, realmente é uma zebra. Uruguai a 3,75, Colômbia com a 33. Ainda estão desdenhando a Colômbia, porque aqui tem um desajuste, se a gente for analisar, né? Porque se as duas odds estão a 2,80 lá no Match Odds, por que o Uruguai tá levemente favorito? Talvez eles estão acreditando que se for para os pênaltis, o Uruguai leva vantagem. Pode ser que seja isso, né? E o Canadá 26, né? O Canadá seria uma possível surpresa aí que, pô, sinceramente, difícil de acontecer, né? Mas é isso, pessoal. Análise feita, espero que vocês tenham gostado. Não esquece a promoção da Betfair que vocês viram aí no disclaimer. Ela vai até dia 14. E, cara, vale muito a pena. R$ 600 durante 40 dias para você apostar 15 todo dia. Perdeu, a Betfair devolve o seu saldo. Então, cara, aproveita muito, vale a pena. Tá quase acabando. Então, é isso. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima semifinal. E na final, a gente está de volta aqui analisando. Tamo junto, aquele abraço.